quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Olha o que a Bíblia está falando. Quem esconde os seus pecados não prosperará. Então não adianta nós querermos fugir e pensarmos que nós vamos receber perdão de Deus, que nós vamos viver vida extraordinária em Deus com pecados escondidos, com questões encobertas. Não adianta. Nós precisamos de o quê? Se confessarmos. Então nós precisamos de confessar. Aqui, o autor de Provérbios, o que ele vai falar? Quem esconde os seus pecados não vai prosperar, não vai receber as bênçãos de Deus, não vai viver uma vida abundante. Mas ele vai colocar uma questão também, porque a pessoa que confessa muda. A pessoa que confessa, ela recebe transformação, ela muda de caminho, ela muda de rota. E olha o que o autor vai colocar. Mas quem confessa e deixa, aquele que confessa e deixa e abandona, encontra misericórdia. A verdadeira confissão, ela envolve nós reconhecermos o nosso pecado, ela envolve também nós abandonarmos o pecado. Então, por isso que a verdadeira confissão, ela sempre vai caminhar junto de pessoas que estão abandonando o pecado, que estão deixando de lado, mudando de rota, mudando de direção. A única coisa que abre as portas da misericórdia de Deus aqui é quem confessa e abandona o pecado. Aquele que confessa e abandona recebe as misericórdias de Deus. A porta da misericórdia, ela é aberta para aquelas pessoas que confessam e deixam o seu pecado. Amém? O terceiro aspecto, eu gostaria de falar com os irmãos, repita: confessar envolve pessoas. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Olha o que a Bíblia vai falar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vamos lá, primeira parte do versículo. Confessem os seus pecados uns aos outros. A confissão, ela não é só vertical, entre nós e Deus. Porque existem muitas pessoas que pensam que, mas eu já confessei para Deus, eu já falei com Deus dos meus pecados. Ótimo, isso aí faz parte, é bíblico. Nós devemos sim confessar os nossos pecados a Deus. Só que, quando nós confessamos o nosso pecado somente a Deus, nós podemos ficar sem vergonha. Porque quanto mais eu peco, mais eu confesso a Deus e fica só entre mim e Deus. E como nós cremos que Deus não é fofoqueiro, então mais ninguém fica sabendo. Então, nessa brincadeira, eu posso continuar pecando e fazendo o que eu estou fazendo e confessando para Deus, e parece que está tudo bem. Só que a Bíblia não deixa ponta solta. Porque Tiago, ele é muito claro em falar, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Além de nós confessarmos para Deus, nós precisamos de confessar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Sabe por quê? Porque a hora que você vai confessar um pecado daqueles bem cabeludos que você plantou, você vai ficar com vergonha, até mesmo de confessar o seu pecado, até mesmo de admitir aquilo que você fez contra Deus e contra alguém, ou contra alguma situação. Então, por isso que quando a gente confessa pessoas, confessa o nosso pecado a pessoas, nós temos a chance em Deus de sermos restaurados, porque olha o que Tiago completa.
Como que nós vamos receber a cura para esse pecado? Como que nós vamos receber transformação? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe aquela dificuldade que você está enfrentando com aquele pecado? Quando você confessa para o irmão que é de oração, para uma pessoa que tem vida com Deus, aquela pessoa agora, ela está autorizada junto com você a interceder, a clamar por Deus para que você receba transformação naquela área. Só que se você fica confessando só para Deus, você não tem irmãos para poder ombrar você naquela causa, para que você vença aquele pecado. Então, por isso que é tão importante nós termos amigos espirituais, pessoas espirituais, para que nós sejamos curados das nossas transgressões, dos nossos pecados. Nós precisamos de confessar para pessoas. E quando a gente confessa para a pessoa, se for uma pessoa espiritual que está cuidando de você, essa pessoa vai te cobrar, Naldinho, relatórios. Como é que tá, Naldinho? Está vencendo? Como é que foi essa semana? Conseguiu vencer? Na próxima semana, como é que foi? Você vai sendo policiado junto com outros irmãos que estão em oração com você para vencer as dificuldades da vida. Vencer os pecados que, como o salmista fala, está te perseguindo. Sozinho nós não conseguimos, por isso que a Bíblia é clara, confessar envolve pessoas, que você vai ter que olhar nos olhos, às vezes você vai chorar, às vezes a pessoa vai chorar, envolve pessoas, a gente precisa ser curado, talvez seja uma cura emocional, uma cura espiritual, uma cura relacional, mas isso vai acontecer através de nós confessarmos o nosso pecado. E como é difícil a gente confessar para as pessoas. Eu tive muita inveja daquela situação. Aconteceu isso e eu fiquei com inveja no meu coração. Eu fiquei com ódio daquela pessoa. E por aí vai. São coisas que a gente não é costumeiro a falar uns com os outros. Por isso que a Bíblia ela é clara. Confessar envolve pessoas. Você tem que confessar para Deus, mas você também precisa, é fundamental termos outras pessoas, onde que vão nos olhar nos olhos, eu vou ter que olhar essas pessoas nos olhos, e confessar a minha culpa perante Deus e perante elas. Então, confessar envolve pessoas, amém? O quarto aspecto, repita comigo, boca e coração fazem parte da confissão. Romanos capítulo 9 e 10. Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. A fé, ela começa no coração. A fé, ela começa, é uma transformação no nosso coração. Só que essa transformação, ela precisa vir de uma confissão. Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que ressuscitou dentre os mortos, agora você pode confessar isso com a sua boca. E é o que acontece, que a gente vê. Muitos cristãos afirmam crer em Jesus, mas não conseguem confessar isso com a sua boca, seja no ambiente de trabalho, seja no meio da sua família, seja com a turma de amigos, seja na turma de trabalho, seja com a namorada, seja com o namorado, seja com a esposa, com o esposo. Pessoas que dizem confessar a Jesus como Senhor e Salvador, crer em Jesus, mas a sua prática diária não é uma prática que confessa com a sua boca, através do seu falar, através daquilo que você fala, através daquilo que você vive. Por isso que então a Bíblia é muito clara. A boca, ela vai confirmar aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que você diz crer, a sua boca vai estar confirmando isso.
se você crer em Jesus, se você crer em tudo que Jesus fez e tudo que Jesus te ensinou, a sua boca vai transmitir isso para outras pessoas. Agora, se a nossa boca não está confessando Jesus, não está transmitindo Jesus para as pessoas, talvez então em seu coração nunca houve Jesus. Talvez você está precisando conhecer quem é Jesus, crer em Jesus de todo o seu coração, ser transformado por Ele e confessar com sua boca. Então por isso que a confissão é a fé se tornando pública para as pessoas. A nossa confissão é quando a fé deixa de ser interna e invisível. Ninguém sabe que você é crente. Por quê? Porque você não fala, não transmite isso. Se você não falar, se você não transmitir através das suas palavras, através da sua vida, as pessoas não vão saber. Então por isso que com a nossa boca, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha o que o versículo 10 fala: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como que as pessoas vão saber que a gente é salvo se a gente não está confessando isso para elas? Se a gente não fala desse Salvador que nos resgatou? Eu não estou falando que você precisa sair em praça pública gritando e falando para todos. Não estou falando isso. Mas eu estou falando daquelas pequenas questões da vida. Sabe quando aquele colega de trabalho vem falar daquela mulher para você? É porque você viu que é mulher? Aí o que você fala? O que você responde? É, eu vi. Você viu como é que tá? Ou o que você fala? Cara, eu sou casado. Eu tenho uma aliança com minha esposa. Eu não fico olhando para outras mulheres. O que você fala? Estou só citando um exemplo aleatório, viu, gente? O que você fala em situações que são corriqueiras de trabalho, por exemplo. No ambiente de trabalho acontece muito isso. Fofoca. E por aí vai, de questões assim, várias questões aleatórias da vida. Como que nós reagimos e como que nós confessamos a Jesus, afirmando aquilo que nós cremos em nosso coração. Eu creio em Jesus, eu sou salvo por Jesus, Jesus me tirou dessa vida que eu ficava falando dessas mulheres. Jesus me tirou dessa vida de fofoca. Jesus me tirou dessas piadinhas indecentes. Eu não faço mais isso. Ó, e detalhe, viu, gente? Só estou lembrando de um fato aqui. Se você não é crente de verdade, não tenta ser crente perto dos outros, que eles vão te expor. Tá bom? Eu estou falando isso por questões de trabalho mesmo, de pessoas que, por exemplo, ficava falando mal de todos os colegas de trabalho. Ah, porque isso você está fazendo errado, Deus não gosta, você vai para o inferno de jeito, não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Meses depois, descobriram 3 esposas do cara. Esposas não, 3 mulheres, né? Ele tinha uma esposa e mais 2 amantes. E era o cara que ficava metendo um mais em todo mundo no serviço. Era o mais crente da obra. Então, se você não é crente de verdade, cala a sua boca e vá conhecer a Jesus como o suficiente salvador da sua vida e ser transformado por Ele. Amém? Amém, gente? Porque as pessoas estão de olho em nós e as pessoas vão nos expor. Então, por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que nós estamos confessando com a nossa boca. E aquilo que está dentro do nosso coração também vai ser exposto. Amém? Último ponto aqui. Ponto 5. Que é, repita comigo, confessar Jesus traz o seu favor. Mateus capítulo 10. Vamos ver o que Jesus disse. Versículo 32. Mateus 10, 32.
todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que o versículo 32 está falando. Esse é um princípio espiritual. Não é eu que inventei, não é eu que estou falando. É o próprio Jesus que nos falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também, o quê? O confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que confessa Jesus, que assume que é de Jesus, aqui e agora, quando chegar lá naquele dia, na presença do Pai, o próprio Jesus vai estar a nosso favor, falando o quê? Realmente o Marcos me assumiu e eu assumo que o Marcos é meu mesmo. É assim que funciona. Então não tem como a gente querer ser crente 007. De vez em quando, você é crente, na maioria das vezes, você é agente disfarçado. Não tem como. É uma questão de verdade, de você assumir a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Em casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares. E olha o versículo 33. Olha o que Jesus continua falando. Porque agora Jesus falou do primeiro princípio espiritual e agora ele vai falar um alerta. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a confissão, ela revela a lealdade do nosso coração, a quem realmente nós servimos. Por isso que não dá para você fingir ser crente. Não dá para você não confessar a Jesus. Ou você assume que é de Jesus, ou você nega que você é de Jesus. Porque não é dentro da igreja. Dentro da igreja é muito bom, nós cantamos louvores, nós choramos, nós fazemos um monte de coisa legal. Só que a prova real, ela começa amanhã, gente. Ou talvez hoje, lá na sua casa, quando você chegar. A prova real, se você é de Jesus ou não, ela começa, não é dentro da igreja. Aqui é bom, aqui nós todo mundo cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor. É ótimo. Agora, lá na sua casa, eles vão te xingar talvez. Lá na sua casa, eles vão brigar com você. E é lá que você vai provar quem você é de verdade. Se você assume que você é de Jesus, ou se você assume que você é de você mesmo. E usa Jesus só como um amuleto de ir na igreja alguns dias na semana. É durante o nosso ambiente de trabalho que nós vamos assumir quem nós somos de verdade. Quem nós somos no nosso ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, gente, tenho muitas pessoas que trabalham comigo. E as pessoas que não são crentes não têm responsabilidade realmente de serem crentes. Amém? Normal delas. Elas mentem, elas fazem coisas erradas, elas fazem um monte de paranauê errado. Tudo bem. É intrínseco delas. Agora, nós que somos cristãos, gente, cristão, morcegando no serviço, é pecado. Cristão, gente, que fica morcegando, escondido no serviço. Nossa, aí vai uma série de listas que é porque eu já tive muito crente trabalhando para mim também, viu, gente? Tinha um crente lá em Pitangui uma vez, gente. Ele tarava todas as mulheres passando na rua. Todas as mulheres que passavam na rua. Ele ia no meio da rua para olhar elas. E quando a gente chamava a atenção dele, porque eu também era crente, ele também era crente. Não, mas você não viu a roupa que ela estava, não. Isso não é roupa de mulher usar, não. Não reconhece o seu pecado. Não sabe falar, é eu que sou um tarado e gosto de tarar. E reconhecer, Deus, eu preciso de transformação nessa área. Eu não estou aguentando mais.
É um pecado que eu sempre estou cometendo. Mas não. Isso aí é só um dos exemplos, gente. Tem inúmeros exemplos de crentes que durante os seus ambientes de trabalho não confessam que são de Jesus. Seja na rodinha de pessoas conversando coisas erradas, o crente está lá rindo, fofocando, fazendo um monte de merda, junto com os caras. Sendo que era nós para sermos a luz naquele ambiente. E Jesus é muito claro: aquele que me nega diante dos homens, aquele que me nega diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E Jesus aqui não está falando, se alguém colocar uma arma na sua cabeça, aí você vai me negar. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando de pessoas que estão vivendo a vida cotidiana, que a hora que são confrontadas, não são de Jesus, não conseguem confessar: eu sou de Jesus, e isso que eu fiz é pecado, eu errei. Eu não deveria ter feito isso, e eu errei. Você me perdoa? São pessoas que têm dificuldade nos ambientes que vivem de confessar a Jesus, de confessar o seu pecado, de confessar que são transformadas. A confissão, então, ela revela quem realmente está no nosso coração, quem realmente está no controle da nossa vida. E por isso que João, lá na sua carta, 1 João capítulo 2, ele vai acrescentar. Olha o que João, que andou muito com Jesus, fala. 1 João, Leandro, capítulo 2, versículo 23. 1 João 2, 23. João andou muito com Jesus, e olha o que João fala. Ninguém que nega o Filho tem o Pai, mas quem confessa o Filho tem também o Pai. Nós só somos de Deus quando nós confessamos que nós somos do Filho. Quando nós confessamos com a nossa boca que nós somos de Jesus. Porque João, ele também deixa o mesmo alerta. Olha o que ele fala. Quem nega o Filho, quem nega Jesus Cristo, não tem o Pai, não conhece o Pai. Então por isso que a confissão, ela é mais do que palavras. É um posicionamento de vida. É um posicionamento, um alinhamento público de quem nós somos de verdade. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou de Jesus. E não tem como você ser de Deus se você não for de Jesus. É o texto que está falando, não é eu. Não tem como você ser de Deus. É que eu sou uma pessoa de Deus, mas é que eu não creio em Jesus. Não tem como. Ou você crê em Jesus e tem a Deus como Pai, ou você não tem. Amém? E a conclusão para nós orarmos nessa noite. A confissão, ela é a marca de todo verdadeiro cristão. Todos nós precisamos viver uma vida intrínseca, que a confissão faça parte da nossa rotina de vida. Seja de confessar os nossos pecados para Deus, confessar quem nós somos a Deus, seja de confessar os nossos pecados uns aos outros, que seja de confessar que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo em todos os ambientes de trabalho. A confissão, ela envolve todos esses aspectos. Por isso que a confissão não é somente confessar pecados, e não é somente confessar pecados para Deus. A confissão reflete em todas as áreas da nossa vida, seja confessando a Deus, confessando ao próximo, confessando quem nós somos. Nós precisamos estar atentos à nossa vida de confissão. Por quê? Sem a confissão, presta atenção, sem a confissão, o pecado, coloque a foto para mim, Leandro. O pecado, ele continua escondido. Sem nós confessarmos, nós continuamos na escuridão. Sem um confessar de pecados, você continua nas áreas ocultas da sua vida.
E a confissão é a única coisa que nos tira da escuridão. A confissão é o único caminho de luz que nós temos. Porque no momento da confissão nós reconhecemos: Pai, eu estou nessa escuridão, eu estou nesse pecado e eu quero a luz de Cristo. Eu quero viver o novo, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver uma nova vida. E não existe transformação se você não sair da escuridão. Se você não sair do pecado, porque o pecado está na escuridão e está te prendendo nisso. Então por isso que você precisa estar atento para que você saia dessa escuridão e venha para a luz. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa. Cristo, Ele nos recebe. Cristo, Ele nos recebe. E o Espírito Santo nos fortalece nessa caminhada, que não é fácil. A caminhada de confessar os nossos pecados para Deus e para as pessoas e orarmos juntos e sermos transformados. O Evangelho hoje nos chama a 2 confissões. Primeira coisa, repita comigo: confesse os seus pecados. Não esconda os seus pecados. Não adie. Não adie para fazer depois. Não fuja. Não tem para onde nós fugirmos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A cura, ela só começa quando a luz de Deus chega. E hoje é o dia dessa luz. Segunda coisa, repita comigo: confesse Jesus diante dos homens. Não tenha vergonha, meu irmão. Se você quer ser transformado por Jesus, você precisa confessar os seus pecados, confessar para as pessoas, pedir oração, pedir para ser transformado. Você precisa de perder a vergonha, não ter vergonha de dar esse passo para sair da escuridão. Jesus não teve vergonha dos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados. Então, por isso que nós podemos reconhecer a Jesus e confessar que Ele é o único e suficiente Salvador que nós precisamos. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Jesus, nós estamos aqui nessa noite como igreja do Senhor. Ouvimos a Tua palavra, Jesus. Jesus, nós não queremos viver mais para nós mesmos. Nós não queremos viver na escuridão. Nós não queremos viver, papai, escondendo os nossos pecados. Nós não queremos viver da forma sem confessar ao Senhor nos nossos ambientes que nós vivemos. Papai, peço ao Senhor nessa noite que transforme corações de homens e mulheres que querem receber o Senhor como o único e suficiente Salvador. Papai, que os corações nessa noite possam experimentar a transformação que é gerada através da confissão de pecados. Papai, que possamos confessar os nossos pecados ao Senhor, reconhecendo as nossas transgressões, reconhecendo o quão pecador nós somos. Papai, que nós possamos reconhecer também para os nossos irmãos de fé, para os nossos irmãos de oração, os pecados que sempre estão nos perseguindo, para que sejamos curados, cura emocional, cura espiritual, cura relacional, que possamos confessar os nossos pecados para ser curados. Papai, que possamos também confessar em quem nós cremos, quem é o nosso Salvador, quem foi aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova oportunidade de vida. Que possamos reconhecer a Jesus diante dos homens, diante do ambiente de trabalho, diante da nossa casa, diante dos nossos filhos, que possamos reconhecer quem Jesus é em todos os aspectos da nossa vida. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, é interessante e muito profundo o que ele está falando. Vou dar 2 exemplos que eu vivenciei aqui em Papagaios. Tinha um senhor que trabalhava para mim e ele começou a frequentar a igreja e
De repente, chega a diretora da escola com mais 2 mulheres lá em casa. E perguntou: pastor, tem um homem trabalhando aí na sua casa? Tem, sim. É um pedreiro, mas o ajudante dele. Aí ela falou para mim assim: olha, eu quero chamar a polícia para ele. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou para mim assim: ó, ele tira a genitália e fica mostrando. E ele mostrou para essas 2 adolescentes. Eu falei: não é brincadeira, isso é sério? Ela falou comigo: sim. No entanto, eu vim aqui procurar o senhor, para falar com o senhor que eu vou chamar a polícia para ele. Eu falei: mas você quer conversar com ele? Ele falou: não, eu quero já chamar a polícia para ele. Eu falei: então você que decide então aí. Eu não posso falar nada e responder por ele. Mas eu vou conversar com ele a respeito disso. O senhor vai conversar? Eu falei: vou. Sentei ele na mesa junto com o ajudante. Perguntei para aquele homem: aconteceu isso? Que a diretora veio com 2 testemunhas aqui em casa. Falou que ia chamar a polícia para você, que você estava mostrando a genitália para elas. Ele falou: nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Não confessou. Porque eu falei para ele: porque aqui nós estamos na mesa e nós vamos orar. Se existe alguma abertura aí na sua vida espiritual, nós vamos, pela sua confissão, nós vamos orar e vamos selar aqui agora para que Deus entre com cura. O que aconteceu? O tempo passou. Aconteceu de novo. O homem saiu correndo atrás dele com um revólver para matá-lo. E ele teve que fugir da cidade. Não confessou, confessa e deixa e alcança misericórdia. Não aconteceu. Teve que sair da cidade. Teve que mudar da cidade por causa da ocorrência. Mudou de bairro. Aconteceu de novo. 3 vezes. 1, 2, 3. Da confissão e não deixou. Outro rapaz estava trabalhando para mim, naquela casa que eu moro hoje, e disse para mim: pastor, eu estou com um problema. E eu quero confessar para o senhor. Eu fui e falei: mas o que está acontecendo? Eu traí a minha esposa. E eu não tenho coragem de falar para ela. O senhor acha que eu devo falar para ela? Porque eu já confessei para Deus, que o João falou. Eu já confessei para Deus. E estou confessando para o senhor. Eu falei: mas por que você não confessou para os irmãos lá da sua igreja? Eu não sei o que pode acontecer com a reação deles. Como que eles vão me julgar? Porque eu não posso abrir o coração para qualquer um. Ele disse: eu confesso ou não confesso? Pensa um pouco. Aí então nós oramos ali. Talvez você quer saber a minha resposta. Fala ou não fala? Está vendo, irmãos, como é importante esse estudo? Essa mensagem aqui hoje? Coisas pequenas que acontecem na vida de muitas pessoas. Isso é pornografia, palavras, pensamentos, orgulho, inveja, ciúme. E coisas que não se revelam. A gente não fala isso, não. Então, queridos, pense bem nisso aí, viu? A confissão traz cura. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos passar para um momento importante do culto ao Senhor, que é o momento que nós vamos dizimar e ofertar, contribuir generosamente. Amém? Você tem a oportunidade, ali atrás tem o QR Code, os envelopes, aqui também tem um QR Code. Você tem a oportunidade agora